Fala galerinha, sou Felipe Bruno e saiu o sorteio da fase pré-Libertadores de 2025. Nesta quinta-feira, nós tivemos o sorteio que ficou definido aí os caminhos de Corinthians, Bahia, Boca Juniors e outras equipes aí, tanto na primeira fase como na segunda em diante. Lembrando que brasileiros e argentinos não disputam a primeira fase da Copa Libertadores da América, eles entram na segunda fase. Bom, nós temos aí a primeira fase com 6 equipes lutando por 3 vagas para a segunda fase. Nós vamos ter os seguintes confrontos nessa primeira fase. Nós teremos um duelo entre um time da Bolívia, que ainda não está definido quem é esse representante boliviano, que vai enfrentar o El Nacional do Equador. Essas duas equipes vão se enfrentar em busca de uma vaga para a segunda fase. O El Nacional decide em casa o confronto. Temos o duelo entre Nacional do Paraguai e Alianza Lima, na chave E2. Também pela primeira fase, quem passar deste confronto avança para a segunda fase. E o terceiro é o duelo entre Mônagas da Venezuela e Defensor Sporting do Uruguai. Então essa é a primeira fase da pré-Libertadores. Aí na segunda fase, essas equipes que passarem da primeira fase vão para a segunda fase, junto com as outras equipes que já estão garantidas nesta fase, que são Deportes Iquique do Chile vai enfrentar o Santa Fé da Colômbia. Esse é um dos duelos, então, da segunda fase. Lembrando que o Santa Fé, então, ele decide em casa. O Bahia terá pela frente o The Strongest da Bolívia. O primeiro jogo vai ser lá na altitude e o jogo de volta, o Bahia decide em casa. Mônagas da Venezuela ou Defensor Sporting do Uruguai vai enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai na segunda fase, porque Mônagas e Defensor vão jogar a primeira fase, quem passar enfrenta o Cerro Porteño na segunda fase. Temos mais um representante aí, né? Na verdade, aquele representante lá da primeira fase da Bolívia, que ainda não está definido qual é o time, com o El Nacional, quem passar daquele duelo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil na segunda fase. Barcelona de Guayaquil decide em casa. O Corinthians também sabe quem vai ser o seu adversário na segunda fase da pré-Libertadores. Vai ser a Universidade Central da Venezuela. Jogo de ida lá na Venezuela, o Corinthians decide em casa o duelo contra a Universidade Central da Venezuela. No confronto 6, nós temos a Colômbia, um representante da Colômbia que ainda não está definido, que vai pegar o Melgar do Peru. Ainda temos aí o Boston River do Uruguai enfrentando a Nublense do Chile. E aí o Boca Juniors, que vai decidir em casa, ele vai pegar um dos vencedores daquela primeira fase, ou seja, que entraram na fase 1, que pode ser o Nacional do Paraguai ou o Alianza Lima do Peru. Passada essa segunda fase, então vamos ver o que pode acontecer com o Corinthians e com o Bahia, né? Como é que fica a situação se Corinthians e Bahia forem para a terceira fase? Bom, o Corinthians está no chaveamento 5 e ele vai pegar o chaveamento 4. No chaveamento 4 é o seguinte: ou ele pega o Barcelona de Guayaquil na terceira fase, ou o Corinthians vai enfrentar um daqueles times que veio lá da primeira fase, que é um representante da Bolívia, que ainda não sabemos quem é, ou o El Nacional do Equador. Então, é uma possibilidade. Então, o Corinthians passando pela Universidade Central da Venezuela, o Corinthians vai pegar ou o Barcelona de Guayaquil, ou El Nacional do Equador, ou um time boliviano. E o Bahia? O Bahia que está na chave 2, no chaveamento 2 da segunda fase, ele tem que pegar os adversários que saírem do chaveamento 7. Ou seja, se o Bahia eliminar o The Strongest da Bolívia, o Bahia vai encarar ou o Boston River do Uruguai ou a Nublense do Chile. Então esse é o caminho do Bahia nessa pré-Libertadores para tentar chegar à fase de grupos. E aí, o que vocês acharam dos caminhos das equipes? E também destaque aí, Bahia e Corinthians se deram bem, se deram mal no sorteio. E aí, o que vocês acharam?